A gente vai agora para Buenos Aires, capital argentina, onde o presidente argentino Javier Milei faz o discurso de abertura da cúpula do Mercosul. Vamos com a tradução simultânea com Fabrício Nantes. Agentes da vontade geral dos nossos povos e não da vontade particular de alguns setores, sejam empresários ou militantes políticos. Esse fórum não pode deixar de fugir da missão sagrada e temos que informar todos os passos que demos na nossa qualidade de presidente temporário do Mercosul. Antes de terminar, eu gostaria de agradecer o apoio permanente e incondicional de todos os integrantes do bloco em relação à nossa reclamação pela soberania das Ilhas Malvinas e dos espaços marítimos ao redor. As Malvinas são um território argentino ocupado desde 1983 por uma população implantada pelo Reino Unido que expulsou as autoridades argentinas. Eu reitero o agradecimento a todos vocês por acompanhar a declaração especial sobre a questão das Malvinas. O seu apoio reafirma o compromisso regional para uma solução pacífica conforme o direito internacional e a resolução das Nações Unidas. Para encerrar, gostaria que considerassem nossa presidência de que o Mercosul adote reformas pró-liberdades comerciais que necessita. E esperamos com a mesma sinceridade que a próxima presidência acompanhe as medidas que tomamos neste semestre. Isso seria uma grande alegria que, dentro de alguns anos, quando a Argentina tenha novamente a oportunidade de presidir o bloco, nos encontremos na reta final para discutir esse conjunto de objetivos. Mas e se isso não for possível e os sócios do bloco prefiram persistir em um caminho que não nos ha dado resultados, teremos que inflexibilizar as condições de sociedade que nos unem. Nós empreenderemos o caminho da liberdade e caminharemos solo, porque a Argentina não pode esperar. Necessitamos de mais comércio, mais atividade econômica, mais investimentos, mais trabalhos de maneira urgente. E por isso necessitamos de mais liberdade de maneira urgente. Nossa nação decidiu deixar para trás décadas de estancamento e tomar o caminho do progresso. Então, cabe aos nossos sócios do Mercosul decidir se eles querem nos ajudar a perseguir esse caminho que escolhemos. Porque buscamos a prosperidade para os nossos povos. E na história, nós vemos que isso só acontece através do livre comércio. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe e que as forças do céu acompanhem a todos. Muitas graças. Muito obrigado, presidente Milei. Agora a palavra do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Partimos para um rápido break aqui para todos sintonizados na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. Excelentíssimo senhor Javier Milei, presidente da República Argentina. Javier Milei, presidente da República Argentina. Sua Excelência, senhor Luis Arce, presidente da República Plurinacional de Bolívia. Sua Excelência Santiago Peña, presidente da República de Paraguai. Sua Excelência Yamandu Orsi, presidente de la República Oriental del Uruguay, excelentísimo señor José Mulino, presidente de la República de Panamá, y Alberto Claven-Rey, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, embajadores, representantes de organismos internacionais, companheiros. Nesse momento, o presidente Lula fala na abertura da cúpula do Mercosul em Buenos Aires, evidentemente como o sinal vem diretamente da Casa Rosada na Argentina, há uma tradução da fala do presidente Lula para espanhol. A Casa Rosada, a sede do Executivo Argentino. Do Executivo Argentino, perfeitamente. Agora há pouco nós acompanhamos a fala do presidente argentino Javier Milei. A Argentina deixa a presidência temporária do bloco para que ela seja passada ao Brasil. No discurso, o presidente Milei enfatizou a necessidade do livre comércio e pediu que a próxima presidência e os próximos presidentes, não apenas a presidência brasileira do Mercosul, adotem medidas para seguir no caminho do livre comércio,
como a gente observou agora no final do discurso do presidente Javier Milei. Ele diz que, caso isso não aconteça, a Argentina pode buscar o caminho do livre comércio por conta própria, ou seja, indicando até mesmo uma possível separação, se necessário, do bloco, entendendo que esse é o único caminho para o desenvolvimento do país. Ele destaca, claro, que esse foi o caminho que os eleitores argentinos escolheram em 2023. Agora sim, Fabrício Nath, vamos ouvir agora em português o presidente Lula. Países e blocos estejam interessados em se aproximar de nós. Atestei esse interesse pessoalmente nos contatos que mantive com líderes de diversas regiões. Enfrentaremos o desafio de resguardar nosso espaço de autonomia em um contexto cada vez mais polarizado. A presidência brasileira representará uma oportunidade para refletir sobre o lugar que almejamos ocupar no novo tabuleiro global. Nesse esforço, será imprescindível conferir prioridade a 5 questões. A primeira delas é o fortalecimento do comércio entre nós e com os parceiros externos. Ainda há fronteiras a ultrapassar, como a inclusão dos setores automotivo e açucareiro em nossa união aduaneira. Adiar essa tarefa significa sacrificar o potencial estratégico do bloco na produção de veículos elétricos e biocombustíveis. Não se constrói prosperidade apenas com grandes negócios. É necessário reativar o Fórum Empresarial do Mercosul e oferecer maior apoio a pequenas e médias empresas. Podemos diminuir custos e reduzir riscos cambiais, utilizando nossas próprias moedas. Precisamos de um sistema de pagamento em moedas locais, revigorado e moderno, que facilite as transições digitais. É importante ampliar mercados e diversificar parcerias. Por isso, quero saudar a conclusão das negociações com a Associação Europeia de Livre Comércio. Estou confiante de que até o fim deste ano assinaremos os acordos com a União Europeia e com a EFTA, criando uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. Também avançaremos nas tratativas com Canadá e Emirados Árabes. Na região, é preciso trabalhar com o Panamá e a República Dominicana e atualizar os acordos com Colômbia e Equador. É hora de o Mercosul olhar para a Ásia, centro dinâmico da economia mundial. Nossa participação nas cadeias globais de valores se beneficiará de maior aproximação com o Japão, China, Coreia, Índia, Vietnã e Indonésia. A circulação de bens e serviços depende de infraestrutura adequada. O programa brasileiro Rota da Integração Sul-Americana visa a encurtar distância e diminuir custos. A conclusão da Rota Bioceânica, que conecta Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, reduzirá em até 2 semanas o tempo de viagem até a Ásia. Fazem parte da rota 2 projetos brasileiros recentemente aprovados pelo FOSEM, que vão melhorar o saneamento e a conectividade viária das populações fronteiriças de Corumbá e Ponta Porã. O Brasil vai trabalhar ao longo deste semestre na estruturação da 2ª etapa do FOSEM. Precisaremos do apoio continuado do FONPLATA, que vem se consolidando como banco da integração do Cone Sul. A segunda questão diz respeito ao enfrentamento da mudança do clima e à promoção da transição energética. As consequências do aquecimento global já se fazem sentir no Cone Sul. A região sofre com estiagens e enchentes que causam perdas humanas, destruição de infraestruturas e quebra de safra. A realidade está se movendo mais rápido que o Acordo de Paris, expondo a falácia do negacionismo climático. O Brasil reduzirá suas emissões entre 59% e 67% até 2035, em todos os setores econômicos, abrangendo todos os gases de efeito estufa.
Quero felicitar o Uruguai e o Equador por também ter apresentado suas contribuições nacionalmente determinadas. Na COP30, em Belém, teremos a chance de mostrar ao mundo as soluções que vêm da América do Sul. Nossa reunião de ministros de meio ambiente será uma etapa crucial de preparação para a conferência. Por meio do programa Mercosul Verde, vamos fortalecer nossa agricultura sustentável. Nossa cooperação promoverá padrões comuns de sustentabilidade, mecanismos de rastreabilidade e inovações tecnológicas. Precisamos de ímpeto renovado para recuperar nossa capacidade industrial com responsabilidade ambiental. Vamos propor a formulação de uma taxonomia sustentável no Mercosul para atrair investimentos em prol de uma transição justa. A América do Sul tem tudo para ser o coração desse processo. Já temos matrizes energéticas mais limpas que outras regiões. Contamos com algumas das maiores reservas de minerais críticos do mundo. Acabo de voltar da cúpula do G7, na qual se discutiu o acesso a esses minerais como imperativo da segurança energética. A corrida por lítio, terras raras, grafita e cobre já começou. O Mercosul ampliado é nossa melhor plataforma para aproximar e coordenar políticas nacionais. É fundamental garantir que as etapas de beneficiamento ocorram em nossos territórios com transferência de tecnologia e geração de emprego e renda. Buscando apoio do OLAD, o Brasil vai reativar as discussões do subgrupo de trabalho 15 para lançar as bases de um acordo sul-americano sobre minerais críticos. A terceira área é o desenvolvimento tecnológico. Novas tecnologias estão concentradas nas mãos de um pequeno número de pessoas e de empresas, sediadas em um número ainda menor de países. Recentemente, Brasil e Chile formalizaram parceria para criar modelos de inteligência artificial que reflitam as realidades culturais e linguísticas da América Latina. Iniciativas como essa podem ser expandidas para o Mercosul e para toda a América do Sul. Trazer centros de dados para a região é uma questão de soberania digital. Esse esforço deve ser acompanhado do desenvolvimento local, de capacidades computacionais, do respeito à proteção de dados e de investimentos para suprir demandas adicionais de energia. A pandemia de Covid-19 escancarou a vulnerabilidade a que estamos expostos pela falta de acesso às vacinas e medicamentos. O Brasil quer fazer do Mercosul um polo de tecnologia da saúde capaz de atender às necessidades de nossa população. Nosso quarto desafio é o combate ao crime organizado. Grupos criminosos colocam em xeque a autoridade do Estado, disseminando violência, corrupção e destruição ambiental. Não venceremos essas verdadeiras multinacionais do crime sem atuar de forma coordenada. Precisamos investir em inteligência, conter os fluxos de armas e asfixiar os recursos que financiam a indústria do crime. Com a renovação do comando tripartite da Tríplice Fronteira, teremos uma plataforma permanente de cooperação para combater crimes financeiros e o tráfico de drogas, de armas e de pessoas. Com o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, inaugurado em Manaus, as forças de segurança dos 9 países amazônicos atuarão juntas para coibir crimes ambientais e outros ilícitos. São iniciativas que se complementam e que precisam dialogar entre si para ganhar escala sul-americana. O Brasil vai mobilizar o Mercosul ampliado para aprimorar e aprofundar essa colaboração. A quinta prioridade é a promoção dos direitos de nossos cidadãos. Sem inclusão social e enfrentamento das desigualdades de todo tipo, não haverá progresso duradouro. O Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos
e o Instituto Social do Mercosul devem ser fortalecidos. Seu apoio técnico tem sido muito valioso para nossos países. A cúpula social do Mercosul será retomada para apontar novos caminhos para o bloco. Com o mesmo propósito, realizaremos uma cúpula sindical. A força das nossas democracias depende do diálogo e do respeito à pluralidade. Desde a última cúpula em Montevidéu, perdemos duas grandes referências do Cone Sul, o presidente Pepe Mujica e o Papa Francisco. Tenho orgulho de vir do mesmo quadrante de terra em que esses dois seres humanos excepcionais. A presidência brasileira do Mercosul honrará seu legado, trabalhando por uma integração solidária e sustentável. Desejo um semestre produtivo e aguardo todos no Brasil em dezembro próximo. Muito obrigado. Muito bem, acabamos de ouvir o pronunciamento oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Só pedi encarecidamente para a minha diretora Helena Liberal, ponto a gente seguir adiante aqui para repercutir, claro, o pronunciamento do presidente Lula, aproveitar a presença aqui do apresentador do Jovem Pan Internacional, maratonista das coberturas internacionais geopolíticas, Fabrício Natsky, aqui com a gente. É impressionante que, além de antagonistas ideológicos, pelo menos aquela época da retórica da campanha do Milei, aquela coisa mais ruidosa e atritos mais flagrantes entre os dois, já deu lugar a realmente a diplomacia institucional, pelo menos a olhos vistos nesse momento, né? Acho que até alguns devaneios do Milei, André, eles têm limites, e brigar com o Brasil é um desses. A Argentina não pode se dar esse luxo. A gente até pode um pouquinho mais, mas também não pode, né? Então, situação... Ele chegou uma das bravatas principais dele de campanha foi romper completamente com o Mercosul, né? Exatamente. Mas os produtores agrícolas argentinos, principalmente, dependem total e absolutamente do bloco. Não só com o Mercosul, mas com a China também, né? Claro. Ele falou abertamente que ele não fazia negócio com comunista, né? Então a gente já viu que não é bem por aí. O pragmatismo, ele acaba imperando. Afuera! Bom dia pra vocês, pessoal, todo mundo que tá acompanhando o Morning. Essa fala do presidente Lula, acho que tem alguns destaques pra gente trazer aqui. Além da questão de respeito que envolveu essa troca entre Lula e Milei, embora a gente tenha visto posições diferentes dos dois, o Milei falando muito da necessidade do livre comércio e o presidente Lula falando da necessidade de uma integração social, um bloco mais unido, aparentemente é uma questão diplomática que acaba imperando, que acaba se sobressaindo a isso tudo. Agora, da fala do presidente Lula, me chamou bastante atenção quando ele fala da questão dos minerais, da questão do lítio. A gente lembra, por exemplo, que a Bolívia é um dos países principais produtores de lítio no mundo inteiro. E quando a gente fala de lítio, qual que é a importância? Nesse mundo cada vez mais elétrico, baterias, exatamente, carros elétricos, celulares, todos eles com lítio. Lembremos da teoria da conspiração que Elon Musk estaria ali sobrevoando Sucre, La Paz, em busca do lítio boliviano, né? Exatamente. Quando teve a queda do presidente Evo Morales lá na Argentina, na Bolívia, em 2019, houve na época um tweet, alguém falou que o Elon Musk estava por trás de um golpe de Estado porque ele queria acesso ao lítio boliviano. E o Elon Musk respondeu: nós vamos dar golpe em quem nós quisermos, aceite isso. Que beleza. Então a frase dele deixou as coisas ainda mais nebulosas. Então o presidente Lula destacou isso, a necessidade da América do Sul, que tem essa variedade, essa riqueza de materiais, muito cobre também, principalmente ali no Chile, no norte da Argentina, de explorar isso da melhor forma possível. Também questão da soberania de dados. Isso também é muito importante. A gente lembra, por exemplo, do que está acontecendo lá nos Estados Unidos envolvendo a questão do TikTok. A questão do TikTok, sim, que o presidente Donald Trump está forçando, o Congresso americano está forçando a venda do TikTok pelo TikTok ser uma empresa chinesa, mas uma das ações envolvendo o TikTok é que o grupo levou para lá, para os Estados Unidos, o seu centro de dados para garantir para os americanos, ou tentar garantir para os americanos a soberania desses dados. É importante, por exemplo, que uma empresa como a Meta, que administra várias redes sociais, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp,
tenha um centro de dados aqui no Brasil, por exemplo, para garantir que esses dados não estão sendo enviados para a Europa, não estão sendo enviados para os Estados Unidos. Isso é bastante importante também, é um ponto interessante de se destacar. E quando ele fala de integração solidária, aí tem vários pontos, o ponto social, o ponto econômico, mas é importante a gente lembrar algumas questões. Por exemplo, até o ano passado, a gente falava muito da crise de segurança lá no Equador, motivado por gangues. Teve aquela cena do grupo que invadiu uma rede de televisão pública ao vivo, né? Renderam apresentador ao vivo, a gente acompanhou aqui na Jovem Pan. Como é que funciona? De onde que saem essas gangues que aterrorizam o Equador, que aterrorizam outros países? Muitas delas estão ligadas a questões transnacionais, ou seja, a droga não é produzida no Equador, ela é produzida na Colômbia, mas ela vai para o Equador, de onde ela é despachada para o resto do mundo. Aqui no Brasil, a gente sabe que o PCC, por exemplo, deixou de ser um grupo que faz apenas tráfico de drogas e está expandido em muitas áreas diferentes e muitos países diferentes. Agora, se você não tem uma integração entre os países, fica muito mais difícil você conter o avanço desses grupos criminosos. Isso só para dar um exemplo do que o presidente Lula quis dizer nessa fala. E é impressionante o contraste também, porque parece que enquanto Milei nesse momento tem a narrativa e números, parece que para o presidente Lula apenas sobrou a narrativa nesse momento, né, Jess Peixoto? Eu acho que sobrou a narrativa, eu acho que sobrou também algumas outras questões. Por exemplo, eu acho que um ponto importante da visita a um país, seja para a cúpula do Mercosul ou qualquer outro detalhe, é a agenda dos presidentes. Nós vimos aqui o Milei vindo ao Brasil e encontrando nada mais, nada menos do que ali a cúpula mais à direita, entre eles Bolsonaro, e não necessariamente dando essa atenção ao presidente Lula. O que, em termos diplomáticos, o Fabrício está corretíssimo, é muito necessária essa parceria a ambos os países, embora mais necessária a Argentina do que ao Brasil hoje. Mesmo quando a gente avalia isso, o Milei teria errado. Mas agora, o presidente Lula está na Argentina, está nesta conferência, não está em bons termos diplomáticos, com certeza, com o país, com a Argentina. E o que acontece? Quem ele irá encontrar está na agenda dele? Cristina Kirchner, a ex-presidente, ex-vice-presidente no caso da Argentina, e ele irá oficialmente encontrá-la. Qual o problema? Condenada por corrupção. Cristina Kirchner está em medida restritiva de liberdade por conta de condenações de corrupção. Para esse encontro acontecer, inclusive a defesa dela teve que pedir à justiça para que pudesse acontecer. Então, houve a necessidade da defesa pedir: olha, o presidente do Brasil vai vir, ele quer encontrar a Cristina, é autorizado? A justiça autorizou e esse encontro irá acontecer. Em um cenário em que a primeira-dama, ex-primeira-dama do Peru, está no Brasil com esse asilo aí, com toda essa lógica, até mesmo um avião da FAB indo buscá-la também numa condenação de corrupção, e o presidente vai a um país estrangeiro, escolhe visitar, não o líder daquele país, não ter um encontro diplomático com aquele líder, mas ter encontro com uma pessoa que está condenada por corrupção, e não é a primeira vez. Eu acho muito lamentável não só as relações diplomáticas, mas a imagem do meu país, do Brasil, no sentido internacional. Porque são dois exemplos claros onde a narrativa que o governo federal, nesse ponto, coloca nesta proximidade, podem ser alianças históricas, amizades pessoais, mas que isso coloca na figura do presidente da República alguém que prefere encontrar uma condenada por corrupção ao presidente da República daquele país. Eu, particularmente, lamento muito que esta seja a imagem internacional que o Brasil esteja passando. Rápido comentário aqui, doutora Priscila Silveira, e o contraste desses dois países, a Argentina de Milei, crescendo a 5,8%, impressionante 5,8%, inflação mensal despencando, contas e reservas externas ali também recheadas. Claro que teve aquela injeção de 20 bi do FMI recentemente, FMI muito amigo, como sempre, com os argentinos, mas claro, aqui no Brasil a gente vê essa farra fiscal nos engolindo, né? Como é que você está vendo esse contraste? Exatamente, Marinho. E uma coisa que é importante aqui também a gente destacar, que muito embora ali no discurso, tanto do Milei quanto do nosso presidente Lula, né, que ele fala ali de forma democrática, aparentando estar em boas condições, a gente observa que na troca dessa presidência, geralmente há ou deveria haver uma reunião, aquele que está na presidência e aquele que passa, que acontece ali, né, de 6 em 6 meses. E essa reunião, que seria uma das pautas para a troca do poderio, não haverá.
ela não existirá. Então, na verdade, a gente está aqui falando que eles estão em boas condições, que está tudo muito bem, muito bom, mas é meio que, né, trazendo ali de forma a aparência mesmo, porque se realmente tivessem as condições boas, que o Milei tivesse, né, aderido ali ao Brasil, essa reunião é como um protocolo que acontece para a troca ali da presidência, ela aconteceria. Então, não tem essa reunião para troca, mas, como a Jess aqui colocou, ele está indo lá fazer uma visita, né, à ex-presidente, que não seria uma questão protocolar desdobrada dessa missão que ele vai aí à Argentina.